Olá, no programa de hoje, o desafio da ascensão social no Brasil. O impacto da origem familiar na trajetória dos descendentes em diferentes classes do país, o grau de desigualdade e suas chagas na sociedade, e os caminhos para que mais crianças e jovens rompam barreiras, progridam profissionalmente e alcancem melhor qualidade de vida. Eu converso com o economista e cientista político Paulo Tafner, presidente do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social. Bem-vindo, Paulo. Um prazer recebê-lo no Mundo Político da TV Assembleia. Obrigado a você e a todos os telespectadores. É uma satisfação estar aqui. Paulo, um recente estudo divulgado pelo Instituto IMDS, intitulado Atlas de Mobilidade Social, revelou que menos da metade das crianças nascidas entre 1983 e 1990 estão em situação financeira melhor que a de seus pais na vida adulta. Em outro apontamento do estudo, quem nasceu entre os 50% mais pobres dificilmente vai alcançar um patamar de renda que os inclua entre os 25% mais ricos. O que simbolizam esses dados em um país que é caracterizado por elevados patamares de pobreza, grande concentração de renda? É um jogo de cartas marcadas? Bem, no certo sentido, sim. Pela ineficiência, sobretudo do sistema educacional brasileiro, de conferir condições minimamente igualitárias entre todas as crianças e jovens do país. O fato é que as crianças vindas de famílias mais pobres têm menos chances do que aquelas que são oriundas dos estratos mais altos da sociedade. Hipoteticamente, o sistema educacional deveria corrigir isso, ou pelo menos minimizar isso, mas não tem cumprido esse papel de forma adequada, e o resultado é que nós não temos a mobilidade social num ritmo mais intenso do que o observado, indicando esses resultados que você mencionou. A educação é o fator preponderante ou ela se associa a outros? Não, certamente a educação é um fator preponderante, mas existem outros fatores que têm limitado a maior mobilidade no Brasil. Entre esses fatores, a gente deve constatar que o Brasil, nos últimos 40 anos, que é justamente essa geração que está descrita no Atlas de Mobilidade, é um país que tem gerado poucas oportunidades do ponto de vista de geração de emprego e renda para os trabalhadores. O fato é que o crescimento médio nesse período é muito baixo. Lamentavelmente, o Brasil tem feito muitos voos de galinha, cresce dois anos, depois decresce, ou paralisa o crescimento, enfim. A gente ainda não encontrou, nesses últimos 40 anos, o caminho de ter um crescimento sustentável de 4%, 5%, 6% ao ano, por 20, 30 anos, que modifiquem efetivamente esse cenário. A educação tem melhorado. Muita gente passou a participar do processo educacional, o que não ocorria até os anos 90. Melhorou muito, porque muita gente entrou no ensino fundamental, cumpriu todo o ensino fundamental, uma boa parte foi para o médio ainda é uma barreira, mas o fato é que também a qualidade da educação deixou a desejar. Então, essa combinação de educação de baixa qualidade, educação que não elimina diferenças e baixo crescimento econômico redunda numa baixa mobilidade social. Diante desse contexto, é possível afirmar que a próxima geração no Brasil corre mesmo o risco, talvez, de não ter sequer o mesmo nível de prosperidade que a anterior? Olha, correr o risco corre. Eu espero que os próximos governos entendam que é necessário, e a sociedade brasileira entenda que é necessário tomar medidas que melhorem a educação, façam com que os menos aquinhoados tenham
oportunidades semelhantes e, ao mesmo tempo, que tenha política econômica que favoreça o crescimento, mas o crescimento sustentável, né? Então, é necessário que, digamos assim, a gente se curve à realidade de que o Brasil precisa expandir o papel do setor privado, o Brasil precisa de menos intervenção por parte do governo, o Brasil precisa liberalizar a sua economia de modo a ter um crescimento que gere as oportunidades que a juventude precisa. O contexto atual em Brasília, né, das propostas que o governo Lula vem encaminhando, do que o Congresso também pensa a respeito, favorece alguma alteração desse quadro? Bem, essa é uma pergunta difícil, né? Certamente o governo Lula e os governos PT não são propriamente favoráveis a uma participação maior do setor privado na economia. Eles têm uma postura muito intervencionista, têm uma postura de que o Estado deve comandar e capitanear o processo de crescimento, mas não só eles, quer dizer, isso tem sido uma tradição, né, desde a democratização do país, em que o Estado, imagina-se, possa ter uma proeminência como teve ao longo do século XX, só que as condições mudaram, as condições estruturais do Brasil e do mundo mudaram, e as pessoas ainda pensam que é possível um modelo que foi utilizado entre os anos 30 e 60, até o começo dos anos 70. Não é mais possível. O Brasil é um país de oportunidades, tem muito o que ser feito. Eu vou dar um exemplo. Metade das famílias não tem saneamento básico. E o Estado, no seu sentido mais amplo, estados, municípios e a União, não tem recursos para fazer investimento em saneamento. Então, nós temos metade das famílias ainda sem saneamento, que é um problema do século XIX. Então, se eventualmente os governos mudarem o entendimento e permitirem a ampliação do papel do setor privado aqui, nós teremos um volume de investimento enorme, gerando crescimento econômico, gerando a prosperidade, gerando oportunidades para os jovens e os trabalhadores em geral. Para reduzir a concentração de renda, né, que a gente tem atualmente, o que poderia ser feito nesse sentido? O Brasil vem, de certa forma, tendo um crescimento de renda que indica que os mais pobres têm um crescimento maior do que os mais ricos, em termos de ritmo de crescimento. A desigualdade é grande. Mas o problema maior, eu vejo, nem é a desigualdade. A desigualdade é um problema de segunda ordem, do meu ponto de vista. O maior problema é que nós ainda não conseguimos superar de forma definitiva os limites da pobreza. Ainda tem uma parcela grande da população, óbvio que é menor do que foi há 50 anos atrás, mas ainda muito grande, que vive na pobreza. E dada a pouca mobilidade social, essa pobreza se reproduz na geração seguinte, porque os filhos continuarão a ser pobres e os netos continuarão a ser pobres. Alguns vão escapar, muito poucos. E esse, do meu ponto de vista, é o maior problema. Então, a forma de superar essa pobreza é, primeiro, ter boa educação para as crianças mais desfavorecidas e a economia crescer o suficiente para absorver esse contingente de crianças e jovens, o que não tem ocorrido. Você falou, né, de chagas que remetem ao século passado. Tem uma delas na educação que o Brasil ainda não conseguiu superar também, que é o analfabetismo, né? Ainda tem 9 milhões de brasileiros analfabetos. É um número muito elevado? É um número muito elevado, obviamente que para a população de 200 milhões é uma taxa de menos de 5%, mas é muito elevado. O mais preocupante, até do que a taxa, que em si já é preocupante, é o fato de que, lamentavelmente no Brasil, a escola pública, sobretudo, não está alfabetizando adequadamente as nossas crianças. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as crianças
que deveriam estar alfabetizadas aos 6, 7 anos, se estão na escola pública, elas só conseguem chegar na alfabetização adequada aos 9, 10 anos. Parece que é pouco, mas não é. 3 anos de diferença nessa idade praticamente determina o futuro da criança, entendeu? Uma criança alfabetizada aos 7 anos, ela passa, a partir de então, a usar a leitura como instrumento de aprendizado, de conhecimento, de junção de informação. E quando ocorre isso 2, 3 anos depois, aos 15 anos, aquele que se alfabetizou aos 7 e aquele que se alfabetizou aos 10 tem uma enorme diferença de vocabulário, de aprendizado, não só da língua pátria, mas também de outras disciplinas, porque não consegue entender sequer o enunciado, por exemplo, de problemas matemáticos. Muitas vezes eles erram a questão de matemática, não é porque não sabe aquela regrinha específica de matemática, mas porque não entende o enunciado. Então, isso é uma coisa que tem que ser definitivamente corrigida no Brasil. E eu quero dizer mais, já existe solução. Nós temos casos de sucesso nisso, por exemplo, como o caso de Sobral, no Ceará, um estado que não está entre os mais ricos. Sobral não está entre as cidades mais ricas do país, mas ela conseguiu superar esse desafio. Eles têm um programa de alfabetização na idade certa, o PAIC, que tem tido resultados excepcionais. E o que é mais importante, ele conseguiu fazer com que as crianças mais pobres tenham um aprendizado muito semelhante às crianças mais ricas. É a forma de reduzir a desigualdade logo aos 6, 7 anos. Isso é fundamental. Lamentavelmente, o Brasil não tem, digamos assim, conseguido levar para o restante desse mundão que é o Brasil uma experiência tão exitosa como Sobral, no interior do Ceará. Eu queria abordar com você outros recortes da pesquisa, Paulo. Um deles é o recorte por gênero. O estudo mostra que as mulheres brasileiras, por exemplo, têm mais possibilidade de concluir o ensino superior que os homens, mas ainda assim chances de ascender socialmente menores. Por quê? Como fecha essa equação? Aí a questão é outra. Quer dizer, as mulheres, apesar de ter escolaridade superior à dos homens, isso já vem ocorrendo há alguns anos, elas têm uma taxa de participação no mercado de trabalho menor. Por que tem essa taxa de participação no mercado de trabalho menor? Ainda, digamos assim, é um mistério na compreensão. Há algumas razões para isso. A primeira delas, quer dizer, ainda o casamento e a maternidade retira a mulher do mercado de trabalho, então ela participa menos e, portanto, tem menos possibilidade de oferir renda. Uma outra característica das mulheres é que elas, uma quantidade razoável delas, tem, digamos assim, uma gravidez relativamente precoce, fazendo com que parte das moças, sobretudo aquelas do segmento da metade mais pobre do país, tenham horizontes de inserção no mercado laboral muito limitados. Portanto, elas têm limitação de ascensão social. E um outro fator é que, em nossa sociedade ainda, quando há necessidade, dentro do domicílio, de um cuidado de um dos membros, por exemplo, o pai, a mãe, a avó, o avô, enfim, em geral, isso recai nas mulheres, fazendo com que elas se retirem do mercado de trabalho. Então, certamente, se tivesse a mesma taxa de participação, a gente teria movimentos de mobilidade muito semelhantes entre homens e mulheres. Tem também um recorte racial, né? As pessoas pretas e pardas são as mais atingidas por essa falta de mobilidade social. O que isso indica, né, sobre ações afirmativas, políticas de cotas, as que já existem estão no caminho certo? Veja, o que a gente observa é o seguinte, é que quem tem baixa chance de mobilidade social
é o segmento dos 20% e 30% mais pobres do Brasil, tem muita limitação dessas ascendência social, né? Ascensão social. Há uma concentração maior de pretos e pardos entre os mais pobres. Então, eles são afetados diretamente pelo fato de que o ensino público não consegue reduzir essa desigualdade original de quem vem de uma família pobre vis-à-vis quem vem de uma família rica. Um dos fatos importantes, eu volto a falar de Sobral, é que quando você compara a diferença entre brancos, pardos e pretos nos desempenhos escolares dos alunos de Sobral, ele quase desaparece, indicando, ou sugerindo pelo menos, que o problema não é de racismo no país ou de limitações estruturais à mobilidade social de pretos e pardos. É o fato de que a nossa educação não está dando aos pobres as chances de mobilidade social que deveriam ter os demais. Como há uma concentração grande de pobres entre pardos e pretos, a mobilidade deles fica mais restrita. Aí você fala, bom, e as políticas afirmativas? Tudo bem, isso é bom, é positivo, mas ele está pegando aquele que já escapou dessa armadilha, entendeu? Ele está pegando aqueles indivíduos pardos e pretos que já saíram de alguma forma dessa armadilha que a educação original não consegue superar. Ou seja, em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte, em boa medida, as cotas pegam aqueles que têm melhores condições entre pardos e pretos e nada fazem quase para aqueles que têm menos condições, os mais pobres, de pardos e pretos e também dos brancos, muito pobres. Pensando nesse case de Sobral, né, como uma referência para o país, quais são as dificuldades de replicá-lo, né, nacionalmente, diante, né, da imensidão do país, das suas diferenças regionais que são profundas? Olha, o Brasil, lamentavelmente, meu caro, tem dificuldades de aproveitar as boas experiências, muitas delas existentes no próprio território nacional. Esse caso de Sobral é um deles. Por que é difícil? Tem resistências de várias ordens e naturezas, tá certo? O que Sobral fez, em primeiro lugar, foi um esforço muito concentrado junto ao professorado, no sentido de, primeiro, capacitar esses professores especificamente para a alfabetização. Segundo, acompanhar e monitorar a sala de aula. E a literatura internacional mostra isso, que é importante acompanhar e monitorar a sala de aula. Terceiro, fazer testes frequentes nos alunos, para ver quais são as dificuldades de aprendizado, onde há as limitações, e aí estabelecer programas de reforços muito localizados. Esses elementos, além de eles terem, digamos assim, terem utilizado métodos de alfabetização que não são os mais usuais e corriqueiros na alfabetização brasileira, apesar de serem os métodos utilizados em todos os países desenvolvidos do mundo e em vários países agora em desenvolvimento. Há uma resistência, que eu diria, boba, um certo cunho ideológico, a superar o método que foi adotado no Brasil a partir dos anos 70, 80, que é um método construtivista, ou global, enfim, tem vários nomes, vis-à-vis ao método fônico. O método fônico tem sido retratado pela literatura um método mais apropriado para a alfabetização infantil. Isso ocorre nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Espanha, onde você quiser, em todo lugar, inclusive em Cuba é utilizado. No Brasil, no entanto, há uma resistência muito grande à adoção
desse método. Mas não apenas é uma questão do método, é também uma resistência muito grande dos professores serem monitorados e capacitados, do ponto de vista pedagógico, para a melhor formação dos nossos alunos em praticamente todo o seu ciclo de aprendizado escolar. Isso é uma coisa que tem que mudar na cultura brasileira. Há o argumento de que o professor tem total autonomia, enfim. Não sei se deve ter ou não ter, é uma questão de... Eu fico pensando o que é melhor para os alunos. O que é melhor para os alunos é aquele método que envolve o professor, capacita o professor, acompanha e monitora o professor e aplica testes permanentes nos alunos para ver onde há lacunas, onde há problemas e como resolver. Lamentavelmente, não é isso a experiência nacional. Então, como fazer isso? Sei, talvez o governo federal devesse ter um programa específico de incentivo à adoção por parte dos municípios e estados de sistemas dessa natureza. Não é punir ninguém, mas incentivar esse tipo de adoção. Não tem sido essa a postura do governo federal. Então, eu tenho a impressão que, muito dificilmente, nós teremos a superação disso num horizonte temporal previsível, assim, de uma década, 8 anos, sei lá, tendo em vista que esse procedimento é demorado, exige perseverança dos gestores federais de desenhar os incentivos corretos para que os estados e municípios adotem uma postura metodológica de ensino seja diferente do que vem sendo feito no Brasil há 3 décadas. Um outro aspecto que envolve nessa discussão toda sobre baixa mobilidade é o mito da meritocracia. Como ele se insere no país e persiste até hoje, faz sentido? Uhum. Bem, aqueles que são, digamos assim, os que eu chamo os extremistas da meritocracia, que acham que todo resultado decorre do mérito. Não é verdade. Uma boa parte, sim, decorre do mérito, mas não é o caso da totalidade. Um outro elemento que atua nesse sentido é que muito no Brasil, como nós temos um certo capitalismo de compadrio, o que eu quero dizer com isso? Aquelas famílias, aqueles grupos econômicos que têm acesso ao poder, conseguem extrair renda da sua relação com o núcleo do poder. Um exemplo disso são os chamados campeões nacionais, não são os únicos. O fato é que se confunde essa extração de renda com mérito. Não é verdade. Não é verdade. Então, essa renda é obtida não pelo mérito, mas por relações de poder entre grupos privados e agentes do Estado. Isso é muito comum no Brasil, lamentavelmente, tá certo? De modo que você acabou desmoralizando o que é um mérito. Mas, sem dúvida, o mérito é algo que é relevante na história dos indivíduos e na mobilidade social. Então, por exemplo, quando você pega um aluno de extrato muito pobre, que vem de uma família, por exemplo, de pais de baixa escolarização, que tem, portanto, poucos estímulos à criança em termos de leitura, de hábito de leitura, de estudo, enfim. E você, na escola, consegue estimular essa criança, dar os elementos a essa criança para ter acesso à leitura e transformar a leitura em prazer e acúmulo de conhecimento, certamente que nessas circunstâncias, esse conjunto de alunos vai ascender socialmente e alguns deles, aí sim, por talento, por mérito, têm possibilidade de chegar aos estratos mais altos da sociedade. Mas o mérito sozinho não é capaz de fazer isso, entendeu? Não é capaz.
Paulo, nosso tempo já está bem avançado no programa, mas eu queria... o papo é muito bom, né? Muito rico, mas eu queria, antes de terminar, te propor uma reflexão até com base em uma outra entrevista recente sua, que eu acompanhei, em que você fala da relação entre baixa mobilidade social e a perda de coesão social no país. O quão grave isso é? Bem, esse é um ponto. Muito obrigado por essa pergunta, viu? Veja só, quando a gente fala de mobilidade social intergeracional, né, de pai para filho, nós estamos falando basicamente de crianças e jovens. Quando uma juventude identifica que o seu país não está lhe dando as oportunidades para que eles possam superar os pais, por exemplo, em termos de bem-estar, em termos de qualidade de vida. Eu não estou falando de pessoas ricas, nada disso. Estou falando para a grande maioria da população, e que parte expressiva dela é pobre. Ou seja, quando a sociedade dá sinais de que, por mais esforço e mérito que tenha um indivíduo, ele terá poucas chances de ascensão social, de saída da pobreza, de melhoria de condições de vida, a tendência natural desse indivíduo, dessa juventude, é reconhecer um desapego em relação ao seu país. Por isso que eu chamo de deserção social. E isso gera, a médio e longo prazo, uma desagregação do tecido social que é potencialmente muito perigosa. Muito perigosa. Por quê? Há casos já observados no mundo onde isso ocorreu, em que uma parte da juventude, sobretudo a mais qualificada, a mais crítica, aquelas que teriam potencial de fazer a economia crescer bastante, uma parte dessa juventude migra, abandona o país, certo? Limitando ainda mais o potencial de crescimento da economia. Entendeu? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que tende a haver uma descrença nos valores da sociedade. Quando o jovem admite e reconhece que a sociedade não está lhe dando as oportunidades que ele mereceria ter, ele não tem nenhum compromisso com o tecido social. Portanto, a propensão ao crime, ao abandono das aspirações, né, de qualquer jovem, o envolvimento com drogas, enfim, tende a aumentar. E isso é uma tristeza, você vê que uma juventude possa se perder numa magnitude grande por conta disso. Então, qual é o país que a gente tem no futuro? É um país em que as pessoas não acreditam nas instituições, não acreditam nas regras do jogo e, portanto, querem e vão querer fazer, muitas vezes, mudanças radicais e profundas no modo de vida da sociedade. Vamos torcer para que iniciativas, né, possam alterar essa tendência e trazer dias melhores aí para as crianças e jovens do Brasil. Muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, Paulo. Obrigado a você e aos seus espectadores. Um bom final de dia e que tenha um bom futuro aí pela frente. Obrigado, um abraço. Eu conversei com o economista e cientista político Paulo Tafner, presidente do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social. Falamos sobre elementos que marcam a desigualdade e a baixa mobilidade entre classes na sociedade brasileira e das políticas públicas que podem alterar essa realidade e impactar positivamente o futuro de crianças e jovens no país. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.